Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Você pode continuar com a gente, inclusive através do nosso WhatsApp, enviando todas as suas participações aqui para o programa. Agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso tema. A gente vai falar um pouco sobre um tema muito útil, principalmente para a gente que vive aqui nessa região, porque o nosso clima é um clima diferente de outros lugares, é um clima muito, 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 muito peculiar, até porque o calor é muito grande e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai saber de alguns alimentos que podem favorecer o nosso corpo nessa época e também do verão, no caso, né? E também por causa do calor que a gente sofre intenso aqui na nossa região. Provoca fadiga, a gente se sente mal, dá aquela moleza, enfim. Então, a gente vai saber de alguns alimentos que são benéficos nesse sentido e que também podem deixar a nossa imunidade aí mais forte, porque é quente, mas de vez em quando chove. Aí, quando chove, a nossa imunidade, que não está muito boa, facilita aquele resfriado de aparecer. E a gente sempre ouve que tem que tomar vitamina C. Então a gente vai saber disso tudo, se é verdade ou não. E quem conversa com a gente hoje é a nutricionista Avisaí Leonel. Ela já está aqui pronta para poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se eu fosse você, já começava a enviar todas as minhas participações. Bom dia, doutora. Bom dia. Ah, o nosso microfone. Bom dia. Isso, muito bom dia. Então, a alimentação, ela tá ligada a todos esses sintomas, ou então todas as características do nosso corpo, que no caso o nosso corpo apresenta por causa da nossa região, por causa desse clima, pode influir? Sim, bastante. Aqui a gente tem várias características bem diferentes de outros lugares, né? A gente tem um clima muito quente, muito úmido e a nossa alimentação, a dieta amazônica, ela favorece a você ter mais problemas por conta da questão do clima. Aqui os alimentos, a tendência do amazonense é comer alimento com muito sal, com muito sódio, com muita massa, muito carboidrato. É uma tendência mesmo, é a questão cultural alimentar. E aí, por conta desse nosso clima, né, você está, de repente, num calor insuportável de 40 graus. E aí você entra no ar-condicionado do teu carro, ou no teu trabalho. Então, o choque, a temperatura que a gente passa é bem complicado. E a tendência é a imunidade baixar um pouquinho e a gente adoecer por conta do nosso clima e a dieta, né? Então, a gente fala bastante que a gente precisa ter uma dieta com alimentos que favoreçam o aumento da imunidade. E aí se fala muito da questão da vitamina C. Não só a vitamina C, a gente precisa utilizar outros alimentos que ajudem a aumentar a imunidade. Quando a gente fala de imunidade, a gente tem que lembrar que tem um alimento que ajuda muito mais do que a questão da vitamina C, que são as proteínas, né? No caso, as proteínas, carne, frango, peixes e ovos. Eles têm um componente que se chama arginina, é um aminoácido presente nessas proteínas. E esse aminoácido é o maior fator de aumentar a nossa imunidade. Então, sempre está associando as frutas, ricas também em vitamina C, mas também alguns alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. Porque a vitamina C, quando a gente procura a vitamina C na fruta, ela é muito volátil. O que é isso? Se eu espremo uma laranja em um copo de água para tomar o suco, essa vitamina C ela evapora muito rápido. Então não adianta eu fazer um copo de suco com vitamina C, a laranja, por exemplo, e deixar o dia todo na geladeira e beber. Ali já não tem mais vitamina C, ela evapora muito rápido. Aí a dica que a gente dá é estar sempre utilizando o limão. Espremer o limão de manhã em jejum, durante as refeições, acrescentar o limão em cima da proteína, do peixe, ou da carne, ou do frango, ou da própria salada. A gente consegue, durante o dia, ter uma concentração boa de vitamina C no corpo. Isso é interessante porque a gente sempre ouve mesmo sobre a salada, né? Antes de você comer a salada, dá uma espremidinha lá no limão em cima, porque a absorção dos nutrientes da salada, inclusive, vai ser mais fácil de acontecer quando a gente espreme esse limão. Isso é verdade também, não é um mito? Não, não é um mito, mas a gente fala isso quando a gente acrescenta, por exemplo, feijão na refeição ou uma leguminosa. A combinação do suco do limão, da vitamina C, com a associação dessa leguminosa, aumenta a absorção do ferro. Então é interessante a gente estar utilizando o limão nas refeições, onde tem uma concentração de um caldo de feijão, uma própria salada de feijão, para a gente aumentar a concentração de ferro na dieta. A questão do ferro também é um pouco complexa. Que eu lembro que quando eu era mais nova, eu torcia para a moça que trabalhava com a gente
fazer fígado. Que a minha mãe dizia que quando comia fígado não precisava comer feijão porque um cortava o ferro do outro. Isso é verdade ou isso é um mito? E todo mundo diz que a gente precisa do ferro. A gente ouve muito falar sobre a vitamina C e tudo mais, mas muita gente diz que a gente precisa do ferro também para manter essa imunidade estável, né? Sim. Então tem essa briga aí do fígado com feijão. Hoje em dia eu não suporto olhar para fígado, mas é porque eu acho que naquela época eu comia tanto porque eu não gosto de feijão que eu acabei enjoando. E aí tem um pouco desse lado, né? Algumas pessoas falam do limão, só que outras pessoas também, quando vê o fígado, não colocam o feijão, quando vê o feijão, não colocam o fígado. Isso é um mito ou também é uma verdade? Na verdade, são dois tipos de ferros diferentes. O feijão, ele tem ferro, mas ele não é biodisponível. O que é esse biodisponível? É que as nossas células não absorvem tão facilmente. Eu preciso da vitamina C para abrir essa célula para esse ferro entrar. É bem interessante isso e fácil de entender, né? Já o ferro da questão do fígado, ele é um alimento que não precisa de nenhum outro componente para absorver essa quantidade de ferro, assim como as carnes também. Todas as vísceras têm uma concentração alta de ferro. Então, várias pessoas são traumatizadas com o fígado por conta dessa história. Mas é verdade sim, a gente precisa aumentar o suporte em relação a alimentos ricos em ferros para a gente conseguir melhorar a imunidade, principalmente as mulheres, crianças, né? As mulheres, a gente tem no período mensal a perca na questão da menstruação do sangue. Então, nesse período que você tem a menstruação, você fica com a imunidade mais baixa, porque você está perdendo ferro, e aí você precisa realmente ter uma dieta mais rica em alimentos propícios a aumentar essa imunidade. É tanto que a mulher, 15 dias antes que ela começa a iniciar o processo já antecipação da menstruação, a imunidade dela começa a diminuir, a vontade dela aumenta por doces, alimentos que têm um pouco mais de açúcar, tão famoso chocolate na TPM, né, que é um processo natural da mulher. A gente começa a perder um pouco a baixa do magnésio, a gente começa a diminuir a concentração do magnésio no corpo nesses 15 dias antes da menstruação, e a tendência do corpo é buscar alimentos que têm mais o magnésio. E o chocolate é ele tem o magnésio, por isso que a gente tem vontade de comer o chocolate, né? E as pessoas acabam abusando um pouco na concentração do açúcar e do doce. E aí piora o problema, porque o açúcar, ele diminui a imunidade. Então, a gente precisa ter nesses primeiros momentos, né, que a mulher tem essa fragilidade, vontade de comer mais doce, enriquecer a dieta com alimentos que têm um pouco mais de magnésio para que a gente saia desse efeito. Tem mulher que 15 dias antes da menstruação né, completamente louca por doces, e enfim, após a menstruação ela é completamente outra, já não quer mais saber dos doces. E aí, por conta disso, acaba aumentando muito a questão do peso. Ela fica aquele efeito sanfona, 15 dias antes da menstruação é um peso, 15 dias após é o outro, por conta dessa concentração exagerada da quantidade de alimentos ricos em doces, né? Então, essa questão de buscar alimentos mais concentrados no ferro ajuda muito a passar esse período dos 15 dias. Então, buscar mais proteína, comer um pouco mais, o peixe. Nossos peixes são ricos em alimentos que ajudam a diminuir mais essa vontade, esse desejo. Alimentos mais coloridos, verduras, legumes, frutas, né? Ter uma composição numa dieta mais ricas em alimentos rico em magnésio. A dica é o abacate. A gente indica fazer um purezinho de abacate com cacau e algum adoçante para tirar um pouco, né, desse período da vontade de estar comendo bastante chocolates ricos em gordura e açúcar, né? São algumas dicas que a gente inclui nesse paciente para a gente tentar diminuir essa concentração da vontade do açúcar e do doce nesses 15 dias antes da menstruação por conta dessa baixa imunidade. Em alguns casos mais severos, a gente faz a suplementação até do magnésio. Para a gente evitar, 15 dias antes da menstruação, a gente entra com a concentração de magnésio para que elas não tenham esse efeito, né? 15 dias do mês, uma compulsão, e outros 15 dias já com essa compulsão menor. Essa presença do abacate pode ser através da abacatada, que é tão famosa aqui na nossa região? O abacate, porque a gente só vê a questão da abacatada, mas o abacate ele tem várias opções de se usar. Ele pode ser adicionado na salada, você corta ele, mistura com o teu vinagrete, que ele fica sensacional, né? Então, com aquele cheiro verde, tomate, cebola, você pica uns pedacinhos de abacate. Você pode, sabe, uma dica que eu dou e que fica bem interessante é usar o abacate como se fosse manteiga. Faz um purê de abacate e coloca na tapioca, por exemplo.
passa, em vez de colocar manteiga, coloca o abacate amassado. Com uma fatia de queijo, a tapioca fica super legal. Esse purê com cacau, com adoçante, fica tipo mousse, fica super interessante. Né? Para deixar ele mais cremoso, você pode misturar ele com iogurte, sem sabor, bate, coloca um pouquinho de adoçante e alguns grãos, você pode colocar um pouco de chia, um pouco de linhaça, deixa os purezinhos na geladeira na hora da vontade de doce, é bem interessante. A canela é muito legal também para você estar utilizando, uma receita super legal desses 15 dias que a gente utiliza antes da menstruação, é pegar a banana pacovan, assar ela e colocar canela, bastante canela e deixar em potinhos na geladeira também, é bem interessante, porque a banana ela tem uma substância que vai te ajudar muito nesse período, que é a serotonina, que a serotonina deixa você mais feliz, mais alegre, né? E alguns alimentos roubam essa concentração de serotonina, que são os açúcares. Então, se você come uma torta que tem muito açúcar, você acaba de comer aquela torta, você sente uma tristeza profunda, uma vontade de nem querer sair da cama. E aí, por conta da baixa da serotonina que o açúcar faz. Né? Então, é interessante a gente, aqui na nossa região, tentar mesclar muitos alimentos, deixar a dieta mais colorida possível. A nossa tendência aqui é comer alimentos muito salgados. Né? Existe a história do tacacá, dos caldos com muito sódio. E esses alimentos, nesse período agora de calor, ele aumenta a construção vascular e aumenta essa retenção de líquido, essa vontade de tristeza, apatia, a mulher, todas as pessoas ficam um pouco mais inchada, com edema, e não é legal. Uma coisa muito comum também do calor é a gente comer, depois que come se sente agoniado, né? Sente aquela agonia, como se estivesse muito pesado, como se todas as comidas, principalmente as mais gordurosas, fizessem e causassem mesmo essa sensação de peso, essa sensação de inchaço, de mal-estar. Como que a gente pode modificar a nossa alimentação ou então adequar para que a gente não se sinta dessa forma depois que tiver feito a refeição e for para o sol? Porque não tem jeito, né? Aqui a gente não tem opção. Ou você vai para o sol, você bota a cara no sol, ou você não vive. Então é um pouco difícil a gente fugir desse calor. Por mais que ande de carro, por mais que tenha todo um transporte mais específico, a gente precisa ter contato com esse clima em algum momento. E aí essa agonia está sempre presente, né? Então como que a gente pode evitar? Primeiro fazendo as opções mais leves na hora do cardápio, né? Principalmente se é um dia que você vai ter que sair rápido, que você vai ter que sair, deixar os filhos na escola, é horário de 1 hora. Então, geralmente, a gente primeiro tem que ter uma opção de uma dieta mais que a gente chama mais equilibrada nesse período intenso, né? Que são a questão mesmo desse horário bem forte do calor. Então, optar por saladas bem refrescantes, saladas cruas, alimentos com concentração menor de gordura. Então, evitar nesse momento alimentos que tenham uma concentração de molhos cremosos, né? Aqueles molhos brancos, usar uma proteína mais grelhada, um assado, um cozido sim, mas com verduras e legumes, fazer uma opção menos calórica, porque a gordura, quando você se alimenta, você come um alimento que tem uma quantidade maior de gordura, todo o teu metabolismo e a concentração, ele vai se voltar para digerir esse excesso de gordura, assim como o álcool também. Então, quando você come um alimento que tem álcool, come um alimento que tem uma grande quantidade de gordura, todo o teu metabolismo vai se envolver para digerir essa gordura ou esse álcool. E aí a tendência do nosso corpo é sentir um pouco mais frágil, vontade de descansar, de deitar, sensação mesmo, até a questão de receber as informações, elas ficam dificultadas pela questão da digestão. O nosso corpo todo se volta para essa digestão. Então, o ideal é ter uma dieta nesse momento, principalmente almoço, uma dieta mais equilibrada em relação a calorias também, evitar os alimentos que têm uma concentração maior de gordura. Né? Às vezes a caldeirada é legal, que as pessoas usam muito, que é o peixe cozido na água, mas ali tem quantidade de óleo, né, e acaba dificultando um pouco a digestão. Então, nesse período, utilizar os alimentos mais grelhados mesmos e assados. Falamos muito sobre água de coco também, né? Água de coco é sempre bem vista aí, e aqui na nossa região é uma vantagem, porque é até simples de a gente encontrar. Tem gente que troca água normal pela água de coco, justamente porque ela é leve, enfim, e tem vários benefícios. Ela pode ser modificada mesmo? A água de coco ela é super interessante. A dica que eu dou no consultório para todo mundo é usar todos os dias pelo menos um coco em jejum.
A água de coco, ela tem uma substância que é fantástica. Essa substância é a mesma substância que a mãe, enquanto está amamentando, produz. Aqueles 6 meses que, enquanto a mãe está amamentando, que o bebê não adoece, não pega gripe, não tem nenhum tipo de doença, por questão da amamentação, a água de coco é o único alimento que tem essa substância. Então, qual é a dica? De manhã cedo, utilizar um coco, todos os dias, né? Eu falo muito isso. E durante o dia também, se você tiver a oportunidade de passar em algum lugar que está vendendo água de coco, busque isso. E o que é interessante também é que a água de coco ela pode ser congelada. Então, você pode comprar durante a semana, colocar na geladeira ou congelar e utilizar ela durante todos os dias. É um alimento que você deve fazer uso, né? As mulheres precisam colocar isso na dieta, principalmente as mulheres. O maior antibactericida que tem, antifúngico que tem é a água de coco. Então, as mulheres que têm muita questão de fungos, que é muito comum na nossa região, né, o fungos, por conta da questão mesmo do calor e da umidade, as mulheres aqui na nossa região sofrem muito. E a água de coco é o melhor alimento que ela pode estar utilizando para prevenir a concentração desses fungos. E ainda é natural. Super natural e saudável, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí ainda e continue enviando sua participação pra gente. Inclusive, nós temos uma participação aqui do Rubisney de Porto Velho. Ele disse que está adorando esse tema e que está dando até fome e que ele adora abacate. E nós temos uma participação também de uma dúvida de um telespectador a respeito do sal, só que a gente só vai responder quando a gente voltar do intervalo. Então, se eu fosse você, eu ficava ligadinho e enviava a sua participação também. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.